proveste-me a vida. Cantai ao Senhor, mostra as suas obras, e celebrai a glória dos seus santos. Pois sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper da manhã. Eu ensino a minha prosperidade, não passará jamais. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ó Senhor, nasceu meu auxílio. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então, como o salmista diz aqui, né, nós temos que cantar louvores ao Senhor, né? Dar ação de graças a Ele por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus misericordioso, como o salmista diz aqui, é um Deus que ouve a nossa oração, e Ele fala aqui que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente sabe, né, que como justos, né, como cristãos, neste mundo a gente sabe que a gente vai ter aflições, que a gente vai ter problemas, que a gente vai ter tribulações, mas a gente não pode perder a esperança, né? Porque o Senhor, Ele está sempre conosco, e Ele está vendo tudo que nós estamos passando, e o Senhor, Ele está sempre agindo, né? Enquanto a gente dorme, o Senhor está agindo, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos abençoando, e tudo aquilo que a gente coloca diante do Senhor, a gente não pode desistir, a gente não pode perder a nossa esperança, porque o Senhor está agindo. E Ele faz o melhor nas nossas vidas e na hora certa, né? Às vezes a gente acha que Deus está demorando, ou que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas o Senhor está ouvindo. E Ele vai fazer na hora certa a vontade dEle nas nossas vidas, que sempre vai ser o melhor. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente vem à casa do Senhor porque nós confiamos nisso, né? Nós sabemos que Deus está aqui, nós sabemos que Deus nos ama, que Deus ouve a nossa oração, e a gente vem para ouvir a palavra de Deus, mas a gente vem também para louvar o Senhor, para glorificar, para agradecer, para colocar tudo diante dEle. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por estarmos mais uma vez reunidos na sua casa, Senhor, na tua presença, meu Deus, para te louvar, Senhor, para glorificar, meu Pai, e engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado, meu Pai, tem nos dado saúde, tem suprido as nossas necessidades, Deus, e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. E nós colocamos tudo diante de Ti, Deus. Nós confiamos em Ti, meu Pai. E nós sabemos, Deus, que o Senhor está aqui, que o Teu Espírito Santo está aqui, meu Deus. E pedimos que o Senhor venha agir nas nossas vidas, que o Senhor venha agir no nosso meio, que o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus poderoso. E nós pedimos, Deus, que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Todo desânimo, Deus, toda tristeza, toda seta, meu Pai, de enfermidade, Deus, que o Senhor vai repreendendo, Senhor, e lançando por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Senhor, e nos fortalecer, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ei, Jesus, a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor já feridos guiou, de descer nos tenebrosos pedregais. E cansado de andar, mas ainda a clamar, ó ovelhas minhas, onde vós estais? Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha que prazer, enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, esse que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condutor, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, esse chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vamos orar novamente, amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse período de louvor, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na sua casa, Deus, na tua presença, Senhor, reunidos, Deus, para iniciar a nossa semana, meu Pai. E colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de ti, Deus, esse culto. Pedimos que o Senhor venha falar conosco essa noite, meu Pai. Abre, Deus, a nossa mente, Senhor, o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha agir no nosso meio, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Que o Teu Espírito Santo venha nos encher, Deus, e realizar, meu Pai, sinais e maravilhas no nosso meio. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus. Venha aumentar a nossa fé, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu queria convidar a irmã Ivani para continuar dirigindo o culto hoje, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? E esse é o momento, né? Nós declararmos ao Senhor a nossa gratidão por tudo que acontece. Todo dia tem algo que a gente possa estar falando, né? Eu agradeço, sim, pode ser repetitivo, mas é porque se repetem as bênçãos, mas eu sou grata pelos livramentos, pelas bênçãos, que a gente está vivendo de dias dificílimos. Então, a gente quando está
caminhando com fé ali na direção do Senhor, é muito mais fácil, é muito mais leve a nossa caminhada. E então agora está aberta a oportunidade. Os irmãos que têm algo para falar, né? Que está com oportunidade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero dizer para os irmãos que eu coloquei no grupo essa semana pedindo oração para Zenilton, que ia fazer uma cirurgia de neurismo. Aí eu quero dizer para os irmãos assim, que os irmãos podem continuar orando por ela, mas ela já fez a cirurgia, ela saiu da UTI hoje. Glória a Deus. Aí o médico falou que vai esperar a recuperação dela fora da UTI. Então, quero dizer para os irmãos que foi muito bom as orações, todos os irmãos orando, porque Deus, Ele cuida, Ele restaura, Ele sara aquele que é seu, Ele cuida mesmo. E ela estava assim com esse problema e ela estava em coma já há quase um mês por esse problema desse neurismo. E o médico esperando ela dar uma melhoria para fazer a cirurgia. Mas graças a Deus que fez, já saiu da UTI. Assim que ela estiver bem, aí eu volto a falar para os irmãos como que ela está passando. Porque é bom a gente ajudar as pessoas. A irmã dela me ligou no maior choro, pedindo para mim orar por ela e pedindo que estava pedindo às pessoas que ela conhece. Ela ligou para a irmã Zélia, mas a irmã Zélia não atendeu, estava em São Paulo. Aí eu fui e falei para ela, não, vou colocar no grupo da igreja. A Vânia colocou também lá no grupo da igreja dela, estavam orando por ela também. Então eu quero só dizer para os irmãos que ela já está bem melhor. Saindo da UTI a gente já se sente mais firmeza, né? Mas a oração é muito importante. E eu só agradeço os irmãos e a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E é desse jeito, né? E a impressão que se dá, às vezes, passa pela cabeça. Se a gente falar que não, a gente já está sendo hipócrita, mas carga pesada, a gente às vezes fica meio que, né? Nossa, cada hora é uma coisa. Então, da hora que nós somos assim, levados até, vou desistir, né? Porque é pesado mesmo, a gente não pode ser hipócrita. Mas é isso, como diz o hino que nós acabamos de louvar, né? O Senhor vem e coloca a nossa ovelhinha né? No ombro e nos leva, né? Como diz o hino, Ele nos leva, Ele nos acolhe e é isso que a gente tem que ter certeza, né? Continuando, irmão Mi. Palavra de Deus, em Efésios 6, né? Sua parte final diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tornai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Palavras de Deus aqui nos dá
é o apóstolo Paulo, né? Se não me falha a memória, né, irmão? Que diz essas palavras maravilhosas e que nós, nessa carta aos Efésios, que Paulo nos deixou, ele nos lembra, né? Que nós temos que vestir a carapuça, né? A armadura, né? Para a gente ficar firme na palavra e orar sem cessar, que isso que leva a gente a ter uma comunhão maior com Deus. E o que a irmã Vilma disse aí, da irmã que estava para ser operada e que está bem, é exatamente isso, é a união, né, dos irmãos em prol da irmãzinha, e que Deus fez a parte dele, né, e foi ajudá-la, atendendo um Deus que eu assim que eu entendo, atendendo também aos nossos pedidos. Por isso que a oração é muito importante, essa parte diz aqui, e para a gente ter aquela tranquilidade, né, se é assim que a gente pode dizer, mas pelo menos a mansidão de enfrentar esse mundo que está difícil, não está brincadeira. Cada coisa que no Congresso lá eles tentam colocar, como eles falam lá no jargão lá da política, né? Cada jabuti no meio das coisas que estão para serem votadas, que é um artigozinho lá, um itemzinho que, em passando, os deputados lá, os senadores sérios, têm que realmente prestar atenção, porque às vezes aquele jabutizinho atrapalha a vida de todo mundo. Uma que eu fiquei sabendo recentemente, até hoje, na verdade, num dos grupos que mandaram, um médico dizendo que a ANS está querendo aprovar lá no Congresso, e por isso que os deputados e senadores não podem ficar desatentos, né, para esse jabuti não entrar, que dando poderes à ANS de exatamente obrigar o povo a ser vacinado e também, inclusive, de ficar confinado igual foi na pandemia em casa. Quer dizer, é muito poder com o órgão, né? E está lá um jabutizinho lá esperando. Esse é o perigo, que às vezes eles põem exatamente para ser votado aquele projeto na calada da noite, quando os deputados e senadores já estão cansados, muitas vezes, e passa desapercebido do que está lá sendo votado. Então a gente tem que revestir realmente da palavra de Deus e pedir a Deus que o pessoal que nós elegemos, né, que realmente preste atenção e não deixe a gente pagar por um descuido, né, que pode muito nos atingir. E a palavra de Deus aqui nos diz, né, que a gente tem que orar e orar sem cessar, que é o importante na vida, para a gente andar firme na palavra e ter a oportunidade da nossa salvação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, né? Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Grande é o nosso Deus, né? Por isso nós só temos que agradecer por esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso que Ele é. Por isso nós estamos aqui nessa noite, firme e forte na palavra do Senhor. E oração tem muito poder. Oração é bênção, oração é a chave da vitória. Eu costumo falar que oração é tudo na nossa vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A gente foi para São Paulo, eu e uma irmã Patrícia, na segunda-feira. E tudo muito bem, né? A viagem não atrasou, a hospedagem lá foi maravilhosa, as compras também foi boa, não foi ruim. E foi tudo beleza. Foi uma bênção do Senhor. Fiquei lá 3 dias bem na bênção, alegre, satisfeito, na paz. Quando a gente chegou no aeroporto, nós tínhamos comprado a passagem com 2 bagagens. E a gente fez os fardos para trazer a mercadoria.
E quando a gente chegou no aeroporto, a Gol lá, a mulher lá carregada no carro, não ia despachar a mercadoria não. Aí pronto, aí já começou o peteco na nossa vida, né? Aí eu disse, e agora? Aí ela disse, não tem jeito, eu disse, vai ter que ter um jeito, não tem jeito. Aí eu sei, eu disse, meu Deus, será que vai quando nós vamos ficar aqui, vamos perder a passagem? O que nós vamos fazer agora? Ela disse, vai lá no correio, que lá vocês despacham pelo correio. A gente foi com os pacotão tamanho de um bolo, caindo em cima do carrinho, subindo nos elevador. Quando a gente chegou lá, a mulher disse, 500 reais para levar. Eu disse, não vou levar, não vou mandar não. Vou mandar de jeito nenhum, eu comprei os pacotes, eu vou mandar. E voltemos para o meio daí. Aí quando chegamos lá embaixo, a mulher falou, ali embaixo tem um pessoal que reforma umas malas velhas, vocês compram mais barato. Só vai se for numa hora. Eu digo, numa caixa, não dá certo não? Dá não. Só dá se for numa mala. Eu digo, meu Deus, as malas aqui é 500 reais, 800 reais cada uma. Aí eu sei, que eu pensei assim, eu tava aborrecida, mas não estava muito estressada não. Aí apareceu um homem lá do nada, lá perto de nós. Aí ele disse, você quer que eu arrume uma mala no lixo para a senhora? Foi muito engraçado, irmão amigo. Você quer que eu vou arrumar uma mala no lixo para você? Ele disse, você vai cobrar quanto nessas malas? De 50 cada uma. Aí Patrícia foi nesse outro canto, também não conseguiu comprar essa mala, porque também era 500 reais, as malas velhas quebradas e velhas. Aí eu sei que quando o homem chegou, abriu as malas velhas ali no meio do aeroporto, sem zip, tudo quebrado. Era muito engraçada aquela cena lá. Aí eu dei muita risada, eu digo, meu Deus, se esses pacotes caberem dentro dessas malas, isso é a multiplicação dos pães. Eu pensei assim na minha cabeça. Aí eu sei, meu amigo, que essa mala toda quebrada, sem zip, sem nada, ele conseguiu pôr esses pacotes dentro dessa mala. Aí tinha uns papel filme, aquele papel plástico assim, pacotou assim bem, pôs lá no lugar do zíper e botaram papelão, assim, era muito engraçado. Eu digo, moço, onde é que você vai arrumar isso? Ele deu uma volta assim, eu acompanhei. Eu sei que, irmão amigo, ele arrumou essas malas. Aí deu certo para nós vir. Você acredita que esse homem apareceu do nada lá no meio da descida do aeroporto? Mas depois eu dei tanta risada. Quando eu cheguei aqui, chegou os pacotes que eu tirei, que eu joguei as malas velhas fora, era só o bagaço, hein? Eu já tinha feito a obra de Deus. Eu cheguei na loja do meu sobrinho, a mulher dele estava com câncer, eu orei. Aí tinha outro senhor que era a sogra da filha dele, o sogro da filha dele. Pediu no telefone para me orar por ele, eu também orei. Aí quando eu estava lá, que eu orei por essa mulher, eu digo, meu Deus, mas a irmã Daci, ela tinha vindo lá em casa e tinha falado, você vai fazer uma viagem e vai orar pelo homem. Você vai fazer uma viagem, e nós já vimos embora no outro dia, e eu estava orando por aquela mulher, não tinha aparecido o homem ainda para me orar, né? Aí o meu sobrinho falou, eu quero que a senhora, vou ligar aqui para esse senhor aqui, para a senhora orar por ele. Orei, Deus é maravilhoso, né? Aí orei por esse homem também. Quando ele terminei de orar, ele estava morrendo de chorar lá no telefone, que era chamada ao vídeo, né? Mas teve toda essa tribulação. A viagem estava uma bênção. Pensa na bênção. E foi uma bênção ainda. Mesmo com essa tribulação, foi uma bênção. Porque com aquelas malas velhas toda quebrada, sem zip, sem nada, consegui botar a mercadoria lá dentro e vir embora com elas aí. Olha como Deus é bom, né? E é tão bom que nós chegamos lá 2 horas antes. Se eu não ter chegado, não tinha dado tempo, hein? Mas foi bênção de Deus, foi só alegria. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, aleluia. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou
Jesus, aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite eu te agradeço, ó Deus, mais uma vez, porque nós estamos na tua casa, glorificando e louvando o teu nome, Senhor. Tu és o digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso, nessa noite, eu entrego cada vida que está nesse lugar, Senhor, que tu venha dar alegria nos nossos corações, da paz, da amor e da tranquilidade, Senhor. Eu te peço, ó Deus, pelo meu filho que não veio também pela igreja, para a igreja, Senhor, pela Isabela e pela Luciana, Senhor, toca naquelas vidas, Senhor, e traz eles para a tua casa, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Derrama do teu amor e da tua bondade sobre nossas vidas. Abençoa a irmã Graziela lá naquele lugar onde ela está, Senhor. Eu te peço nessa noite. Abençoa aquela vida, Senhor. Guarda ela debaixo da tua mão santa e protetora. Abençoando, guardando e livrando dos mal. É isso que eu te peço nessa noite. Derrama aqui nesse lugar umas bênçãos sem medida. Bênção de alegria, bênção de saúde, bênção de prosperidade da vida de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. É desse jeito, né? As bênçãos vêm, mas o impedimento às vezes vem para ver se você vai murmurar, se vai, né? Você vai se exaltar, vai se aborrecer, mas no popular, né, a gente tira de letra, né? Deus é conosco mesmo, não é isso? Mais alguém? Mais alguém? Pastor Pedro? Amém. Cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? É sempre bom estar na casa do Senhor, né? E nos alegrar na presença do Senhor. Como é importante a oração, como tem sido falado nessa noite aqui, né? Aqui no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 15 e diante, diz assim: então mandou Esther retornassem a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acham em Suzã, jejua por mim, não comerás nem bebeis durante 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, perecer. Amém? Amém. Isso aqui é uma história um pouco longa. A rainha Esther, ela era judia. E havia um conselheiro do rei que era contra os judeus, Mordecai ou Amã, e ele conseguiu o rei fizesse um decreto para que fossem mortos todos os judeus, eles não podiam reagir. E esse Mordecai, ele era filho de Esther. E ele manda um recado para ela que ela tem que tomar uma providência, porque ela também era judia. E 5 vezes iam morrer, ela ia morrer também. E Esther manda de volta o recado para ele, pedindo que eles jejuem por ela. Jejuar e orar é uma grande força que nós temos. Porque quando nós jejuamos, o nosso corpo fica mais fácil de ser rendido, fica mais fraco. Mas o nosso espírito se fortalece com oração e com jejum. E aí nós fazemos a nossa petição a Deus, somos ouvidos, e aquilo que nós queremos será realizado. Esther, ela só podia, a rainha só podia chegar no rei se ele chamasse. Senão, se ele não estendesse o cetro para ela, ela seria morta. E ela se vestiu de rainha e foi para a casa do rei e ficou lá, em frente a onde ele estava. E ele viu, diz a palavra do Senhor, que ele se agradou.
estendeu os céus para que ela entrasse, mandou que ela pedisse, dissesse qual era a sua petição, o seu pedido, que até a metade do rei lhe daria. E ela fez o seu pedido para que ele comparecesse com o seu conselheiro no seu banquete. E assim ela fez durante 3 dias, até que no terceiro dia ela falou para o rei o que estava acontecendo, de modo que o rei tinha preparado, Salomão tinha preparado uma forca para matar o filho de Esther. E ele foi executado, enforcado ali naquele lugar. Então, quando nós buscamos o Senhor com confiança, com determinação, e nós oramos, buscamos na presença do Senhor, nós vemos a resposta. A resposta vem, às vezes, pode ser a necessidade que for, o Senhor está acima de todas as coisas. Todos os nossos pedidos, todas as nossas petições, o Senhor pode responder com bênção. Nós só precisamos de estarmos na presença do Senhor, buscarmos, orarmos, jejuarmos e vamos ter a resposta. Às vezes nós achamos bem difícil jejuar, porque você fica sem se alimentar e acha ruim e tal, mas quando nós jejuamos e oramos, a resposta vai vir. Porque Deus se agrada quando nós determinamos, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos colocando nossa confiança na presença do Senhor. E o Senhor se agrada disso. Ele se agrada que nós demonstramos que temos a confiança dele. E nós mostramos na presença do Senhor que é a Ele que nós fazemos a nossa petição. É a Ele que nós fazemos o nosso pedido. E Ele tem o prazer de responder. E se nós formos olhar aqui naquela época dos reis, no caso de Davi, tudo que Davi ia fazer era orar ao Senhor primeiro. Ele não fazia nada sem perguntar a Deus. Ele não fazia nada sem a resposta de Deus. Por isso que ele era vitorioso em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades. Ele vencia, porque ele ia fazer conforme a determinação do Senhor. E quando nós fazemos conforme a determinação do Senhor, não vai ficar sem resposta. Só que é um de nós que precisar. Nós fazemos e recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, porque o Senhor se agrada e nos manda a vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais alguém? Encerrando essa participação, né, das oportunidades, eu falo que o Salmo 66 é gratidão e o versículo 20, que é o último, sou repetitiva, todo mundo já sabe, esse mas eu tenho para mim assim, é meu café com pão, porque todo dia eu declaro e eu não me imagino sem essa verdade do versículo 20 do Salmo 66, que diz: bendito seja Deus, que não rejeitou minhas orações e nem desviou de mim as suas misericórdias. Meu Deus, isso é tremendo para mim. Então eu levo assim, sabe, que eu não me imagino o Senhor não ouvindo as minhas orações e desviando de mim as misericórdias. Não me imagino. Então eu creio demais. Amém? Então nós vamos estar agora convidando a irmã Patrícia, né, que vai estar trazendo a palavra. Irmã Betânia, faça a oração. Senhor Deus, Pai Santo, deixa eu abençoar a tua presença, para agradecer a tua vida, Pai, vai trazer essa palavra, Senhor, na nossa. Pai, a tua palavra vem tocar nos nossos corações, que ela seja concedente, Pai, que a gente venha frutificada, Senhor, na nossa vida, abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19,
do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim: diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Amém? Amém. Só esses versículos. Os irmãos podem sentar. Nessa passagem aqui, no contexto, o que tinha acontecido? Elias, ele tinha desafiado os profetas dos outros deuses, que eram um total de 850 profetas. Eram 400 profetas de Azirá e 450 profetas de Baal. Ou seja, era muita gente, eram muitos profetas. E ele desafia aqueles profetas e ele diz que o Deus de verdade, que o povo deveria servir, era o Deus que mandasse fogo do céu. E Elias sozinho ali, ele ora e Deus manda fogo do céu e Deus mostra para aquele povo, naquele momento, que ele é o único Deus vivo. E quando Deus manda fogo do céu e as pessoas vêm e acontece tudo aquilo ali, Elias ordena que os profetas de Baal fossem mortos à espada. E é por isso que Jezabel disse aqui: eu duvido que amanhã não vai acontecer com você, Elias, o mesmo que aconteceu com os profetas de Baal. Ou seja, ela disse que ia matar Elias à espada da mesma maneira que os profetas haviam morrido. E naquela época, o povo, eles estavam vivendo um momento de idolatria. Por quê? Quem era o rei? O rei era Acabe, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, que adorava Baal e que era casado com Jezabel, que quando a gente lê a Bíblia, e até hoje, a gente vê que ela era uma mulher endemoniada, ela era uma mulher perversa, usada pelo inimigo, então ela era uma mulher muito ruim. E eu imagino que naquele dia, depois de tudo que Elias já tinha passado de perseguição, porque ele era servo de Deus, porque ele profetizava aquilo que Deus realmente mandava ele profetizar, quando Deus mandou fogo do céu, mostrando que ele realmente era o único Deus vivo, o único Deus poderoso, Elias deve ter pensado: pronto, agora as pessoas viram que o único Deus é esse, que esse é o Deus de verdade, e vai acabar a idolatria em Israel. O rei, a rainha, as pessoas, todo mundo vai reconhecer que o Senhor é Deus e vai acabar a idolatria e nós vamos viver em paz. Então eu imagino que essa foi a expectativa de Elias, é isso que vai acontecer. Mas o que foi que realmente aconteceu? Quando o rei Acabe contou para Jezabel o que Elias tinha feito com os profetas, ela mandou um mensageiro dizer que ia matar Elias. E quando Elias recebe essa mensagem, que o mensageiro enviou de que ele ia ser morto, que Jezabel ia matar ele, a frustração dele foi tão grande, ele ficou tão decepcionado com o que tinha acontecido, porque depois de tudo o que Deus tinha feito, como é que aquela mulher ainda estava ameaçando a vida dele? Como é que ele estava ainda passando por perseguição? Como é que ele estava novamente nessa situação de ser perseguido? Então, a frustração dele foi tão grande que diz aqui que ele fugiu e, como nós lemos, ele orou pedindo para Deus tirar a vida dele. E quando a gente lê essa história de Elias, às vezes a gente não entende como é que depois de Elias ver tantas coisas que Deus fez, ele ainda teve esse tipo de reação, esse tipo de atitude. E é justamente porque ele ficou frustrado.
E a frustração é justamente isso, quando a gente tem a expectativa de que alguma coisa vai acontecer e acontece o contrário. Né? Quando a gente tem desejos, quando a gente tem sonhos, quando a gente tem projetos, quando a gente tem planos e a gente está fazendo tudo certo como Elias estava fazendo, ele era obediente a Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus e não acontece do jeito que ele esperava. Né? Então isso é frustração. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que em várias situações, homens e mulheres de Deus tiveram os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos frustrados. Então a frustração é algo muito comum que acontece com todos nós. E não vou dizer todos os dias, mas acontece com bastante frequência. Né? Quantos planos a gente tem nas nossas vidas? Né? Quando a gente está estudando, fazendo faculdade, qual é a nossa expectativa? Quando eu me formar, eu vou arrumar um emprego. E às vezes isso não acontece, a pessoa forma e não arruma um emprego. Aí a pessoa pensa assim, eu vou crescer, e assim, eu vou casar. E às vezes cresce, demora para casar. Né? Então isso vai trazendo frustração. Quando eu casar, eu vou engravidar. E às vezes casa e também demora para engravidar e aquela dificuldade. Então a gente tem planos, a gente tem sonhos, a gente tem projetos todos os dias e muitas vezes não acontece da maneira que a gente espera, não acontece da maneira que a gente quer. Né? Às vezes a pessoa abre um negócio, eu vou prosperar e tal, e não é do jeito que a pessoa planeja. Então muitas vezes nós temos os nossos sonhos, os nossos planos frustrados. E a gente precisa ter muito cuidado com esse sentimento. Por quê? Porque quando a gente tem esse sentimento de frustração, a nossa tendência é de ficar paralisado, é de desistir e, como aconteceu com Elias, até de se esconder. Né? E foi justamente isso que aconteceu com ele. Ele fugiu porque ele desistiu naquele momento, ele falou, não tem mais como eu continuar a minha missão, o meu propósito, o meu projeto aqui de ser profeta, de ser usado por Deus, e isso acabou para mim. Então ele achou que não tinha mais jeito. E muitas pessoas agem como Elias, às vezes pensa que não tem mais jeito. E muitas pessoas, quando ela tem os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos frustrados, elas desistem até mesmo da fé, né? Desistem de Deus, desistem de acreditar, desistem de ir para a igreja. Tem muitos que desistem até da própria vida, né? Elias aqui, ele não fez nada contra a vida dele, mas ele orou para que Deus tirasse a vida dele. Então é isso que a frustração ela pode fazer conosco, né? Nos fazer desistir. E ele desistiu ali naquele momento porque ele achou que não tinha mais jeito, que a única solução para ele é a morte, né? Então pode ser muito frustrante quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente olha para as nossas vidas, a gente fala, mas Deus, estou fazendo tudo certo, o que eu estou fazendo de errado? E as coisas não dão errado, ou a gente é perseguido, que foi o que aconteceu com Elias. Então nós temos que entender que nós seremos perseguidos sim, né? Porque a palavra de Deus fala isso. Nós precisamos entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos, mas elas vão acontecer do jeito que Deus quer. Porque Deus, Ele é conosco e nós não podemos desistir e nós não podemos desanimar. A gente precisa continuar, a gente precisa perseverar em oração, perseverar confiando no Senhor, perseverar conhecendo a palavra de Deus, jejuando, mas muitas vezes a gente está frustrado como Elias. E aí, quando a gente continua lendo aqui a história de Elias, ele está lá frustrado, ele vai para a caverna, ele se esconde. Olha o que Deus fala para Elias. 1 Reis 19:15. Vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, seu filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Elishá ben Shabá, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, ungirás para ser profeta no teu lugar. Então olha o que Deus fala para Elias. Tá bom, já chorou, já desanimou, já ficou triste, agora você vai voltar pelo caminho que você veio e vai fazer o que eu estou mandando. Vai ungir um rei, vai ungir um profeta, vai fazer tudo
conforme eu estou ordenando. Então, nós precisamos, mesmo nesses momentos de tribulação, de desânimo, de dificuldade, a gente precisa continuar acreditando em Deus e continuar orando ao Senhor. Está triste? Ora. Está desanimado? Ora. Está frustrado? Ora. Por quê? Porque a gente viu que Elias aqui estava triste, estava desanimado, mas ele orou. Ou seja, ele continuava confiando em Deus, né? Ele continuava acreditando que o Senhor ouvia a oração dele, porque senão ele nem tinha orado. E ele pensou que a missão dele como profeta tinha acabado, mas Deus manda ele voltar, ungir um novo rei, ungir um novo profeta. E quando a gente lê daqui para frente a vida de Elias, a gente vai ver quantas coisas Deus fez na vida de Elias e através de Elias. No caminho de volta, ele já encontra Eliseu, já unge ele, Eliseu já começa a andar com Elias. E Elias, quando a gente vê, ele foi um dos homens mais usados, né? Um dos profetas mais usados. Ele teve esse episódio aqui de frustração, mas Deus continuou usando Elias. Elias, a Bíblia diz que ele nem morreu, né? Que veio uma carruagem de fogo e levou ele para o céu. Então, ele continuou sendo grandemente usado por Deus. E é óbvio que Deus não quer a nossa frustração. Mas mesmo quando a gente estiver frustrado, nós temos que continuar orando, porque Deus vai continuar agindo. Deus, ele nunca desiste da gente, então a gente também não pode desistir de Deus, a gente não pode desistir dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, porque é muito fácil a gente louvar e adorar a Deus quando a gente recebe um sim de Deus, quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Mas louvar e adorar a Deus quando a gente recebe um não, quando as coisas não saem da maneira que a gente esperava, prova onde está o nosso coração, né? Prova que nós continuamos amando a Deus, nós continuamos acreditando em Deus, continuamos acreditando na soberania do Senhor, né? Nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus, ela é soberana. E a vontade de Deus, ela vai acontecer nas nossas vidas, independente da nossa própria vontade, e independente também dos impedimentos que o diabo pode colocar. Então, mesmo que Satanás não queira, se Deus quiser, vai acontecer. Então, muitas vezes, a gente está passando por um momento de espera, porque nem sempre é um não que Deus está dando para a gente, é um aguarde um momento, espere, né? E às vezes, eu não sei o que cada um dos irmãos está esperando, mas a gente tem que saber que o diabo, ele não tem poder para impedir a vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus, ela vai se realizar, ela vai prevalecer, independente de qualquer coisa. Quando Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho e que era um filho de Sara, esse era o filho da promessa. Não era o filho da escrava, não era o filho de Agar. E aí a palavra de Deus diz que Sara e o próprio Abraão, eles duvidaram. Os dois riram. A gente sempre fala que Sara riu, mas também fala que Abraão riu, que Abraão também duvidou, porque eles já estavam velhos. Eles não tinham mais condições de ter filhos, né? Mas aconteceu exatamente como o Senhor havia prometido. Por quê? Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa o tempo, não importa a dificuldade. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha também, ninguém abre. Então nós temos que confiar em Deus. E a gente precisa aceitar a vontade de Deus com alegria. A gente tem o exemplo de Paulo, né? Quando ele orou ali para que Deus tirasse o espinho da carne. Diz que ele orou 3 vezes e disse que Deus falou, não vou tirar, porque tem um propósito de você ter esse espinho na carne. E Paulo aceitou a vontade de Deus com alegria. Então nós temos que aprender isso, a aceitar a vontade de Deus com alegria, porque Deus sabe todas as coisas. Lá em Isaías 26, versículo 3, diz assim: ó Igavé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti,
porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente o Yahvé, é a rocha que vive eternamente. Então, a nossa confiança, a nossa fé, o nosso propósito tem que estar alicerçado no Senhor. E quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, quando a gente coloca a nossa fé no Senhor, o Senhor vai nos guardar em perfeita paz. E se por um acaso você não estiver sentindo paz, comece a declarar a palavra de Deus. Senhor, o Senhor vai guardar em paz aquele que está com a confiança no Senhor, e eu estou com a confiança em Ti, né? Então nós temos que declarar a palavra de Deus, né? Nós temos que saber em quem nós temos crido, e a palavra de Deus diz, né? Eu sei em quem eu tenho crido, né? E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso e do que aquilo que eu peço. Então essa é a nossa certeza e a nossa confiança, que nós temos um Deus poderoso, que nós temos um Deus soberano, que sabe o que a gente precisa, que sabe o que a gente quer, mas Ele faz muito mais, Ele faz muito melhor do que aquilo que a gente quer e do que aquilo que a gente pede. E por isso nós podemos ficar em paz, né? Nós podemos descansar e confiar no Senhor. Amém? Amém. E essa é a palavra, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Enquanto a irmã pregava, eu coloquei ali hoje a segunda etapa do Enem, milhões de jovens estudantes com expectativas de passar, mas milhões e milhões de estudantes vão se frustrar porque não vão passar. É uma realidade, não é? Então, como que vão lidar com isso? Olha a importância da palavra, né? E é uma realidade. Estava ali pensando, enquanto ela pregava, sobre o que é atual, o que aconteceu hoje. E eu falei, meu Deus, os jovens, a quantidade que vão se frustrar, porque se prepararam, criaram várias expectativas, né? E como é que vão lidar com isso, né? Continuando, agora é um momento também que deve ser alegre, espontâneo, que é a hora de dizimarmos, de ofertarmos, né? E é um momento de muita alegria. E para participar, eu queria convidar o irmão Dailton, irmão, para vir tirar as ofertas. Aí, por favor. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui hoje, Pai. Queremos fazer essa pequena oferta e pedir a tua bênção sobre ela, na tua casa. Que sempre haja enchimento na tua casa e nas nossas, Senhor, em nome de Jesus. Grandemente, em nome de Jesus. Antes de devolver a palavra para a irmã Patrícia fazer as considerações e passar para o pastor, quero agradecer a oportunidade de mais uma vez participar do culto. Amém? A irmã faça as considerações. Tá? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? É sempre bom nós confiarmos no Senhor. Eu não sei se os irmãos observaram, o assunto do culto hoje é oração. E a pregação, ela vem fechar com um dos maiores profetas, que mais orou, que tinha confiança no Senhor. E
exatamente através de uma oração. Uma oração já de desespero, de não querer mais continuar orando, e o Senhor mostra para ele que não é do jeito que ele estava pensando. Depois de fazer aquela grande mão de volta pelo mesmo caminho que eu vi nesse, como foi pregado nessa noite. Então, a palavra de Deus ela é preparada. Ninguém combinou aqui com o irmão Patrício de falar da oração nessa noite. E nem ela combinou com ninguém também de eu falar da oração. Mas o Espírito de Deus se encarrega disso. Por isso que é bom ter servido a Deus. Amém? E esse exemplo de Elias é maravilhoso. Nós vemos vivendo quando nós estamos no desespero, não temos mais confiança e tal, para aquele jeito não dá para continuar. Deus traz a resposta de vitória e de bênção. Amém? Nós vamos estar terça-feira realizando o culto, colocando o grupo que nós fazemos toda semana. E domingo, mais uma vez, nós estaremos também realizando o culto, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e fazendo a palavra, a oração, o louvor, para que Deus possa abençoar cada um. Amém? Vamos convidar os irmãos a ficar de pé, nós vamos estar orando e dar a bênção. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez nós queremos aqui nos colocar na Tua presença, Pai. Na oração, Senhor Deus, aqui te pedir que Tu venha abençoar cada um dos Teus filhos, Pai. Cada lar que foi representado aqui neste lugar. Aqueles que não puderam vir nessa noite também, Senhor Deus, que Tu os visita onde eles estiverem, Senhor. Tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. Por isso, nessa noite, nós colocamos na Tua presença, colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas orações, as nossas súplicas, para que Tu possa responder a cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoa, meu Pai, derrama a bênção sobre cada um deles, derrama a bênção sobre cada lar que está aqui representado, para que cada um dos Teus filhos possa realizar o seu projeto. Possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, colocar as suas petições diante de Deus e ouvir a resposta positiva. Porque nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades. Amém? Quero te pedir também, Senhor Deus, que Tu nos leve em paz como Tu trouxeste a esse lugar, meu Pai. E nos dá, Senhor Deus, uma semana de paz, de bênçãos e de prosperidade. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor Deus, o ir e vir de cada um deles, meu Pai, e dá a vitória na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos fechar nossas olhos. Vamos receber a bênção do Senhor. Amém? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todo sempre. Todos possam dizer amém. O primeiro do seu irmão.